Em 21 de julho de 1969, às 3 horas e 56 minutos, horário da Europa Central, Neil Armstrong tornou-se a primeira pessoa na história a pisar na superfície da Lua. Depois que o astronauta, junto a seu colega Buzz Aldrin, se imortalizaram nos livros de história, mais 10 pessoas puseram os pés na companheira natural do nosso lar terrestre. No entanto, já se passaram quase 50 anos desde que o último pouso tripulado na Lua foi concluído. Em vista desse imenso intervalo de tempo, surge a questão de por que ninguém visita a Lua há tantas décadas. No decorrer do vídeo de hoje, gostaríamos de abordar essa questão tão empolgante. Quer nos acompanhar em nossa jornada galáctica pelas extensões infinitas do universo? Então não deixe de inscrever-se em nosso canal e clique no sininho para ficar por dentro. Fique à vontade para nos mostrar com o seu like que gosta do conteúdo de nossos vídeos. Uma questão de tempo. As 6 missões tripuladas de pouso lunar conduzidas pela NASA permanecem entre os marcos mais importantes da história da renomada agência espacial. Entre 1969 e 1972, um total de 12 astronautas pisaram na superfície empoeirada e crivada de crateras da Lua da Terra. Durante esses projetos, tão elaborados quanto efetivamente encenados para a mídia, os participantes coletaram várias amostras de rocha, realizaram experimentos informativos e, por último, mas não menos importante, fincaram a bandeira dos Estados Unidos na superfície da Lua. Visto que a NASA não é uma empresa privada, mas uma agência federal dos Estados Unidos financiada pelo dinheiro dos impostos, o tamanho do orçamento disponibilizado está sempre ligado aos objetivos politicamente motivados do governo em exercício. Se voltarmos à época em que os preparativos para o primeiro pouso tripulado na Lua da história estavam a todo vapor, podemos ver por que o governo dos Estados Unidos estava disposto a subsidiar sua agência espacial com generosas injeções financeiras na época. Afinal, como sabemos, o mundo vivia a agonia da Guerra Fria. A disputa político-ideológica entre os estados ocidentais e as nações do bloco oriental espalhava-se para campos cada vez mais amplos. Além de travar guerras indiretas como no Vietnã, e inúmeras operações secretas de inteligência, incluiu também tentativas de superar o adversário odiado em todas as áreas imagináveis. Esse conflito profundo por fim deixou nosso lar terrestre e espalhou-se para os domínios galácticos. Na chamada corrida espacial, porém, os Estados Unidos sofreram algumas derrotas importantes no início. Em 4 de outubro de 1957, a União Soviética tornou-se a primeira nação da história a colocar em órbita um satélite artificial. Alguns meses depois, a cadela Laika, a bordo do Sputnik 2, foi a primeira criatura viva a deixar nosso planeta natal. As conquistas do inimigo e as falhas internas levaram à chamada crise do Sputnik. Desde então, o governo dos Estados Unidos estava mais ansioso que nunca para alcançar marcos galácticos cada vez maiores, a fim de atingir o adversário do Oriente. O primeiro pouso tripulado na Lua em 1969 marcou o fim da corrida espacial para muitos historiadores. Uma vez que os americanos haviam conseguido colocar o inimigo em seu lugar com suas próprias realizações, o governo não poderia mais justificar para a população que continuaria a subsidiar os pousos na Lua por um período mais longo com o mesmo dinheiro imensamente alto dos impostos como antes. No rescaldo do sucesso galáctico, o interesse público e político em incontáveis novas missões lunares nos Estados Unidos diminuiu mais e mais, de modo que o último pouso na Lua até agora foi realizado apenas 3 anos após o primeiro. Radiação perigosa. Além dos orçamentos flutuantes que a NASA enfrenta no âmbito da mudança de governos e seus diferentes objetivos politicamente motivados, existem certas barreiras naturais para viagens lunares que envolvem altos riscos para a saúde dos funcionários. Entre eles está a influência da radiação espacial. Como sabemos bem, a Lua, diferente de nosso planeta azul, tem apenas uma atmosfera bem fina. Assim, a tênue camada protetora do satélite não é capaz de filtrar suficientemente a radiação de entrada. Os voos de retorno também estão associados à alta exposição à radiação para os viajantes espaciais envolvidos. Em média, uma pessoa na Terra está exposta a cerca de 2 millisieverts de radiação por ano.
Os níveis médios de radiação registrados durante a missão Apollo chegaram a 0,5 millisieverts, e isso depois de apenas alguns dias no espaço. Por exemplo, os astronautas que participaram da missão Apollo 14 em fevereiro de 1971 absorveram tanta radiação em apenas 9 dias quanto uma pessoa na Terra em cerca de 6 anos. Embora os efeitos dessa imensa exposição à radiação não tenham sido definidos com 100% de certeza, a maioria dos peritos médicos supõe que estejam associados a altos riscos para os envolvidos. Disse que o sistema cardiovascular, em particular, é afetado pela exposição à radiação elevada, mas danos permanentes a células e câncer também estão entre as possíveis consequências negativas dos níveis extremos de radiação, uma vez que bem poucos astronautas da Apollo foram examinados a longo prazo. Após suas missões espaciais, esses potenciais danos decorrentes não podem ser comprovados com grandes séries de dados. A exposição à radiação incomparavelmente alta que os astronautas enfrentaram no espaço e na superfície lunar não significa que nenhum ser humano voltará a pisar na superfície do satélite da Terra novamente. Ao contrário, especialistas trabalham a todo vapor para equipar cápsulas espaciais e trajes de astronautas com escudos de radiação mais eficazes. Em última análise, esses avanços devem permitir que astronautas passem maiores períodos de tempo na superfície lunar sem ter que colocar sua saúde em risco. Se essas medidas permitirão visitas de longa duração à Lua ou mesmo o estabelecimento de uma estação lunar permanente, ainda é uma questão controversa. O problema da poeira lunar. Outro perigo para a saúde, que não deve ser subestimado, envolve a condição natural da Lua. Como muitos já sabem, a superfície do satélite da Terra é coberta por uma densa camada de poeira. Essas minúsculas partículas, porém, são bem diferentes das equivalentes terrestres. Visto que nem ventos nem chuva existem na Lua, não há nenhum fator natural lá que possa suavizar as partículas de poeira lunar. As partículas microscópicas de poeira lunar têm assim estrutura afiada. Sua inalação pode causar sérios danos ao organismo. Infelizmente, é impossível evitar que as afiadas partículas de poeira se prendam nos trajes dos astronautas e no equipamento usado durante seu trabalho na superfície lunar. Desta forma, as partículas também entram no interior da espaçonave. Em detalhes, as partículas de poeira lunar são 50 vezes mais finas que o cabelo humano. Ao mesmo tempo, podem permanecer nos pulmões dos astronautas por muitos meses. Foi assim que todas as 12 pessoas que colocaram o pé na superfície da Lua depois reclamaram da chamada febre do feno lunar. Efeitos relatados variam de ataques de espirro a vias respiratórias bloqueadas. Os principais médicos estão convencidos de que a inalação da poeira lunar por um longo período pode levar ao câncer de pulmão. Células cerebrais podem também ser destruídas pelas partículas afiadas. Esforço logístico. Outra razão pela qual as principais agências espaciais relutam em enviar um ser humano à Lua recentemente é o esforço envolvido, não apenas a dispendiosa construção de uma espaçonave adequada, mas especialmente os problemas de abastecimento dos astronautas. O satélite natural da Terra está localizado cerca de 1000 vezes mais longe de nosso planeta azul que a Estação Espacial Internacional. Para um ser humano sobreviver em uma missão lunar, precisará, portanto, de sistemas de purificação de água e ar, bem como de aparelhos que possam ser usados para gerar eletricidade. Já que nossos recursos atuais não nos permitem regenerar alimentos no espaço, toda a comida necessária durante o programa espacial também deverá ser carregada desde o início. Por outro lado, também significa que a duração e, portanto, o sucesso potencial de uma missão exploratória são sempre limitados pela capacidade de mercadorias transportadas, essenciais para a sobrevivência da equipe. A construção de uma estação lunar permanente com estufas galácticas pode eliminar este problema no futuro. Pode levar algum tempo até que isso seja uma possibilidade plausível. O futuro das missões lunares. Agora que descrevemos alguns dos problemas associados ao pouso tripulado na Lua, pode-se rapidamente entender que outra visita à Lua foi descartada pelas agências espaciais internacionais. Felizmente, porém, não é o caso. Na verdade, a NASA atualmente trabalha para colocar humanos na superfície do satélite terrestre dentro de alguns anos. Em meados de 2019, a renomada agência espacial apresentou planos oficiais para o chamado Programa Artemis.
De acordo com estimativas otimistas, o programa deve ser implementado já em 2024. Resta saber se a NASA conseguirá cumprir seu próprio cronograma. No entanto, os Estados Unidos não estão sozinhos com seus objetivos ambiciosos. Rússia e China também estão atualmente ocupadas com os preparativos para os primeiros programas de pouso lunar em sua história nacional. Tais missões serão lançadas na década de 2030. Agora é com você. Você já conhecia os problemas que surgem durante o pouso tripulado na Lua? E o que você acha sobre os planos de futuras missões das diferentes agências espaciais? Aguardamos seus comentários. Por fim, dê uma olhada em outros vídeos de nosso canal, que podem ser acessados clicando em uma das imagens dos créditos. Obrigado por seu interesse, cuide-se e até a próxima!